Diário de Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala, Sandro Cidade e Fernando Barcelos. A produção de hoje é da Bibiana Pinheiro. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pela TV Diário, no canal 26 ou 526 da NET e também depois no canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1986. Vamos aos fatos do mundo neste ano. Este é o ano da passagem do cometa Halley, que deve ser visto novamente somente em 2061. Ano também de um acidente nuclear, tido como o pior da história mundial, que ocorreu na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. E nas produções que marcaram nossa infância, temos o lançamento dos Cavaleiros dos Zodíacos, uma série japonesa de mangá. No Brasil, em 1986, o presidente José Sarney institui o Plano Cruzado na tentativa de combater a inflação. E mais, neste ano, o programa da Hebe foi ao ar pela primeira vez no SBT. Aqui em Santa Maria, este é o ano da fundação do Centro Desportivo Municipal, o CDM. E também é criado oficialmente a Associação Santamariense de Letras. Neste ano, faleceu Inácio da Silva Costa, fundador do posto Nota 10 e da Sociedade Cruzeiro do Sul. E quem também nos deixou neste ano foi Maurício Sirotsky Sobrinho, fundador do grupo RBS. Neste ano, nasceu também a cantora Lady Gaga, um dos maiores ícones mundiais do pop. Também a jogadora Marta, que desde 2015 é artilheira da história da seleção brasileira. E no dia 25 de setembro de 1986, nasceu o nosso convidado de hoje, o Gelton Quadros da Rosa. Gelton, seja muito bem-vindo ao DNA, um prazer te ter aqui. Nossa, que prazer imenso estar aqui. Obrigado, Camila, pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes. E que bela introdução, indo logo. Um ano bem marcante, né? Nossa, Lady Gaga, cometa Harley, Hebe, muito. Também Cavaleiros dos Zodíacos. Cavaleiros dos Zodíacos, aham. Gelton, a produção fez um pequeno resumo da tua trajetória. Eu vou lendo aqui e depois a gente vai conversando. Tu me diz que é mais ou menos por aí ou não. O Gelton é filho da Janaína Marques de Quadros e do Luzmar Vieira da Rosa. Antes de tudo, o Gelton conhece muitos e muitas e carrega alguns deles consigo. Licenciado em teatro, bacharel em interpretação teatral, também em direção teatral. Nestes casos, a UFSM é seu lar. Artista, pedagogo e pesquisador das linguagens da cena. Apaixonado pelo teatro, pelo audiovisual e, é claro, pelo circo. Já participou de curtas-metragens locais e foi jurado do Festival Santa Maria Vídeo Cinema. Entre seus vários projetos, é diretor artístico da Companhia de Arte de Rua Teatro no Buraco. Drama, humor e força para transformar assuntos que precisam ser discutidos em uma nova roupagem para o público. Em seus trabalhos, discute pautas de relevância social. É professor de artes em escolas públicas na cidade de Júlio de Castilhos e também em Santa Maria. Conhecido pelo seu carisma, desde os tempos de Cruz Alta, este é o Gelton. Mais ou menos por aí. Eu acho que já dá até pra mim ir embora depois dessa apresentação. Não, a gente precisa esmiuçar essas informações. É isso aí. E um artista muito completo. Aqui a gente tem um ator, um diretor, um roteirista, um educador. Olha, a gente tenta fazer o máximo possível, né? Com todas as habilidades que fomos criando aí ao longo de todos esses anos em Santa Maria, porque por mais que eu venha da cidade de Cruz Alta, Santa Maria foi a cidade que me acolheu e onde eu tive a oportunidade de explorar um potencial artístico que eu nem imaginava que eu tinha, né? Da onde eu venho, a gente não é muito... Às vezes a gente não é muito incentivado a esse tipo de coisa, né? Então, quando eu chego aqui, dá essa explosão e tem sido assim,
tem sido uma honra para mim ter vivido todos esses anos nessa cidade, sabe? Eu gosto muito da cidade. Às vezes ela me deixa triste por alguns fatos, mas é justamente porque a gente gosta muito dela, né? Por ter essa relação próxima. Exatamente. Gelton, tu falou sobre Cruz Alta. Então a gente volta um pouquinho no tempo e eu vou te perguntar sobre as suas lembranças mais antigas da infância. E eu queria também já te perguntar se nessa época já existiam traços artísticos, já se percebia isso. Então, Camila, assim, eu venho de uma família que é artista, só que são artistas da cultura popular. A minha avó, ela se chama Ermelinda Marques de Quadros, e ela vai fundar a primeira escola de samba que existe em Cruz Alta. Que existiu em Cruz Alta, na verdade, né? Que existe até hoje, né? Que é a Escola de Samba Unidos de São José. Que, inclusive, esse final de semana a gente conquistou o vice-campeonato lá, que... infelizmente não ganhamos, não saímos campeão, mas saímos em segundo lugar, mas fizemos um bom trabalho. E esse trabalho vem sendo desenvolvido há, imagina, mais de 60 anos. A minha mãe ainda não tinha nascido, né, quando a minha avó fundou a escola. E a lembrança mais antiga que eu tenho é justamente dentro de um barracão e de uma quadra de escola de samba. E isso muito moleque, sabe? Muito criança, assim. Eu tenho flashes de coisas de bateria, gente ensaiando, gente bordando na minha casa, sabe? Gente fazendo fantasia, gente se arrumando. Legal. Então, essa veia artística, ela vem muito desse lugar. Então, assim, desde 4, 5 anos de idade eu já saía na bateria. Antes disso, saía na ala das crianças e tal. Depois disso, eu comecei a sair na bateria. E conforme eu fui crescendo e eu fui aprendendo outras estéticas artísticas também, eu comecei a me desbravar em outras áreas da escola de samba. Então, daí... Nesse meio tempo, né, que eu estive lá, eu saí como mestre-sala, já fui coreógrafo de comissão de frente, já saí em comissão de frente, já saí em carro alegórico. Isso, teria te chamado no especial de carnaval, porque tu tem toda essa experiência em várias... É que pouca gente sabe aqui em Santa Maria, porque eu falo, na verdade, assim, mais para os meus amigos próximos, sabe? Porque quando eu vim de Cruz Alta, eu passei pro lado do teatro, de fato, porque eu também pouco encontrei um movimento carnavalesco que eu conseguisse ir, que eu conseguisse me aproxegar em Santa Maria, né? Enfim, até pelas várias conjecturas de o carnaval em Santa Maria sempre parece que dá uma flopada em questão de desfiles de escola de samba, né? Até o carnaval, na verdade, né? Ultimamente tá meio brabo. Mas daí eu falo para muito pouca gente, sabe? Muitas poucas pessoas conhecem esse meu passado, mas ele realmente é o que vai me alimentar. Quando eu venho para Santa Maria, só voltando um pouquinho, daí lá em Cruz Alta mesmo, né? Quando eu comecei a me desbravar nessas outras áreas artísticas, eu entrei para um grupo de teatro, o Grupo Teatral Máscara, que tem também mais de 30 anos em Cruz Alta, ainda está em atividade, um pessoal super bacana, que trabalha duro pra caramba. E o pessoal me acolheu também, eu fiquei no grupo durante 6 anos, né? E nesse meio tempo eu aprendi a fazer muitas outras coisas, né? Porque a tua cabeça, daí, enquanto artista, ela vai indo para outros lugares. E quando eu venho para Santa Maria, que eu faço, né? Eu fiz vestibular no ano de 2009. Eu vim em 2008 para cá para trabalhar com a Companhia Retalhos de Teatro, que também é uma outra companhia que tem mais de 30 anos. Daí eu conheci o pessoal em 2008... pessoal que estava na universidade, enfim, me contaram sobre como é que funcionava. Tem isso, tem casa de estudante, tem o RU, tem coisas que podem te dar essa assistência, porque de onde eu venho, a gente não tinha condições de pagar uma faculdade, né? E a faculdade, para mim, ela sempre foi, assim, muito distante. Até 2009, nossa, era milhas, a lua e a faculdade era a mesma distância para mim. E quando eu comecei a estudar e pensar, poxa, tenho condições de fazer a faculdade... Aí que o estalo bateu bem mais forte. Daí quando eu venho pra cá, pra Santa Maria, eu tava ainda tateando, né? Que eu vou fazer? Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou buscar isso? E eu só fui me encontrar na minha formatura, enquanto artista, pedagogo da cena do teatro de rua, por conta do carnaval.
sabe? Porque onde é aí tudo que começou, na verdade. Onde tudo começou, porque daí é onde às vezes, né, na faculdade a gente passa por alguns momentos perturbados, né? A gente fica meio, meu Deus, o que eu vou fazer? Não vai dar certo. Será que eu consigo me formar? Será que eu consigo fazer isso? Então, e na nossa área, né, a gente, além de estudar, além de escrever projeto, além de escrever relatórios, além de escrever artigo, a gente ainda tem que montar os espetáculos, a gente tem que ensaiar. Então a gente passa muito tempo dentro do CAL em função disso, né? E quando eu comecei a pensar, poxa, o que eu vou fazer? E começou a me dar esses estalos de, poxa, eu preciso levar o meu trabalho para a rua, porque é desse lugar que eu venho, que a coisa começou a andar um pouco melhor na minha vida, sabe? Na minha vida artística, assim, eu disse, poxa, eu tô fazendo uma coisa que realmente tem potência. E porque a arte de rua, assim como o carnaval, o teatro de rua, ele é acessível a todas as pessoas. Ele tem que ser acessível a todas as pessoas, né? As pessoas, elas têm que se identificar com essa alegria, com esse calor humano. Então, e tu já tinha tido algum contato com essa arte de rua? A gente falou no carnaval, nos desfiles, mas com esse teatro, com essa arte de rua, isso já existia na tua vida? Tu já tinha tido contato ou foi dentro da faculdade que tu realmente descobriu? Na verdade, assim, a linguagem de rua eu comecei a desenvolver mais mesmo dentro da faculdade. Mas quando eu tava no Grupo Máscara lá em Cruz Alta, que eu fiquei no Grupo Máscara, na verdade, de 2004 a 2008. Então eu fiquei 4 anos. 4 anos lá. E daí, então, assim, tu não faz necessariamente a técnica de teatro de rua, só que você se apresenta em feiras de livros, em escola. Então, assim, tu monta um espetáculo que é para ser múltiplo, para ser apresentado em qualquer lugar. O que eu digo, na verdade, do teatro de rua, porque o teatro de rua, ele é uma linguagem própria feita para isso, né? É o teatro que se utiliza da cidade como espaço de atuação. Agora a gente vai para o intervalo e já fiquei com essa curiosidade, já vou ter que fazer esse questionamento. O que caracteriza o teatro de rua? Tipo assim, um teatro apresentado na rua, não, mas toda essa linguagem que existe específica. Mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com o DNA. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos, educando com base nos princípios guanelianos. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 24 72. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade. Páscoa, data de viver com alegria. É saber que a gente vai encontrar. Pizza Brotinho leve 4, pague 3, R$ 4,99. Sonhos e cueca virada 2,99 a cada 100 gramas. Presunto Excelsior fatiado 1,88 a cada 100 gramas. Requeijão Santa Clara 180 gramas 5,99. Queijo mussarela interfolhado 3,16 a cada 100 gramas no app. Açúcar cristal Gasparim 2 quilos 6,79. Leite Santa Clara 0 lactose 1 litro 4,79. Páscoa Peruso. Atenção Santa Maria, dia 25 de março, sábado, Cris Pereira desembarca no centro de eventos do Parque Hotel Morotim com o novo show de borracha a bombacha com Jorge da Borracharia e Gaudêncio. Compre já o seu ingresso para a sessão extra no Posto Central ou no minhaentrada.com.br. Jorge da Borracharia e Gaudêncio em um único show. Compre agora seu ingresso. Apoio Posto Central e Espetino. Realização Noite da Comédia. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. E quem disse que só tem festa de chegada de Papai Noel? No Royal Plaza Shopping, festejamos também a chegada do Coelhinho. E em grande estilo. Nesse domingo, dia 26 de março, a partir das 16 horas, no Hall Central, o shopping realizará um espetáculo musical inédito na cidade, dirigido pelo elenco e artistas vindos diretamente de Gramado. Um espetáculo onde o Coelhinho da Páscoa e sua turma trarão a Santa Maria magia, diversão e muita animação. Se programem, cheguem cedo e no final do espetáculo você poderá tirar uma foto com toda a turminha. Acesse as redes sociais do shopping e obtenha maiores informações. Lugares limitados. Clube
Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 10% no restaurante de Torriani. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta, e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. DNA. Estamos de volta com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui conversando com o meu entrevistado de hoje, o Gelton Quadros da Rosa, artista que no primeiro bloco estava nos contando sobre a sua trajetória, até chegar na parte do FSM, diretor, ator, educador. E aí a gente conversou, entramos no assunto da arte de rua. E eu te perguntei, além do que o nome diz, né? Além do óbvio, que existe uma linguagem, o que diferencia? Sim. Então, como a minha formação foi diretamente nisso, né? Então eu posso falar com alguma segurança nesse sentido. Que existe a diferença entre o teatro de rua e o teatro na rua. Né? O teatro na rua, aquele teatro que a gente monta dentro de uma sala, a gente se apresenta em palcos e tal. E de quando em quando, pelas conjecturas da vida e das apresentações, a gente tem que se apresentar assim em escolas, tem que se apresentar em feira de livro e tal. E a gente acaba adaptando esse espetáculo, que não necessariamente foi feito para a rua, para ser apresentado nesses locais públicos de forma aberta, né? Digamos assim. O teatro de rua, né? Quando ele é feito mesmo para a rua. Né? A gente se utiliza dos espaços da cidade para isso, ou a própria cenografia já leva para isso, né? A própria linguagem de atuação do ator, o timbre de voz, as movimentações. Quando eu me formei, um dos meus espetáculos foi justamente a ocupação da rua. Então a gente fazia o espetáculo que a gente tinha, nós começávamos na ponta do calçadão, né? Eram pessoas de perna de pau, e daí chegava uma outra pessoa num carro com uma sirene tocando, e essa pessoa era tirada de dentro do carro, presa por correntes, e era escoltada por essas pessoas de perna de pau que estavam com cabeças de animais, enfim, até a Praça Saldanha Marinho. E lá na Praça Saldanha Marinho daí tinha 4 lugares de sets de atuação, do lado do Banrisul, dentro ali na frente do palco principal e na frente do Teatro 13 de Maio, um pouquinho mais pra frente, assim. Porque a gente tinha a ideia de ocupar a cidade, sabe? Então, o teatro de rua, ele trabalha muito com isso, assim, que como que a gente faz com que o próprio cenário, a própria cidade seja o cenário da atuação, entende? Então, a diferença tá muito nisso, assim, de como... o teatro de rua, ele se caracteriza por a gente não conseguir apresentar dentro de um teatro. Trocando em miúdos, é isso. Se for montado como teatro de rua, dificilmente tu não vai conseguir transferir para dentro de um espaço fechado, porque é outra coisa. E é algo impactante, porque enquanto esse teatro tá acontecendo, a vida tá acontecendo ao redor também. Tudo tá acontecendo. É maluco, assim. Eu já tive situações, cachorro, são pessoas gritando, são pessoas que não estão nem aí pro que tá acontecendo, a pessoa passa no meio da cena. Mas eu acho que é essa vivacidade que o teatro de rua precisa, entende? Esse diferencial, né? Ele é democrático, porque a pessoa que tá passando, muitas vezes ela não tem a menor ideia do que tá acontecendo. Eu vou parar para assistir. E essa pessoa, muitas vezes, ela tem 60, 70 anos de idade e ela nunca assistiu um espetáculo de teatro na vida, sabe? Então eu acho que nesse lugar da democracia cultural, é muito importante que se tenha cada vez mais manifestações artísticas na rua. Entende? Para o povo. E no caso, que seja gratuita. Quando essa manifestação chega no público e não necessariamente que o público vai até ela. Porque ela é impactada com aquilo. Porque senão muitas vezes cai nisso, sabe? Eu tinha um pouquinho de ranço quanto a isso. E às vezes eu me pego nesse lugar quando eu não vou assistir as peças dos meus amigos, porque eu penso, poxa,
A pessoa, quando tu vai tirar, tu se arruma para ir, você paga o ingresso, parece uma coisa às vezes muito elitizada e parece tão longe da gente, sabe? E às vezes não. Então, tu vai ali, tu pode pagar, às vezes é assim, é 10, 15 reais o ingresso, sabe? Eu sempre costumo brincar com meus amigos, é um litrão de cerveja, gente, sabe? É um tempinho que tu tem para ter acesso a outra coisa que a gente não necessariamente está acostumado a consumir todos os dias, né? Porque a gente está acostumado com a televisão, o audiovisual, os streams, né? Hoje em dia, nem locadora não tem mais, né? Mas streams, e principalmente aos telefones celulares. Muitas vezes a gente vai para casa e perde 2 horas da vida zapeando o telefone, sabe? O tempo que tu poderia estar fazendo um programa artístico e principalmente um programa cultural. E uma experiência, né? E quando a gente fala sobre os temas, né? Das tuas apresentações, eu tava olhando e facilmente a gente nota que eles são temas muito relevantes e que provocam um debate social sobre aquele tema. Eu vi uma apresentação sobre violência doméstica, né? Contra a mulher, questão do racismo. Eu queria saber como que funciona esse processo de seleção para elencar esses assuntos e qual o maior desafio para trazer ele para o público. Tu precisa, como a gente leu ali no início, uma roupagem para se fazer entender. Na verdade vem essa eu acho que é muito da roupagem artística que você dá, né? Porque eu acho que as temáticas, a gente tem tanto problema na sociedade e a gente sempre parte do problema, né? O artista, ele parte, a gente tem um problema, a gente tem um ponto de vista que tem uma ótica, aquela ótica ela tem um problema. Como é que a gente vai tentar? A gente não necessariamente vai solucionar esse problema. Tá longe disso, muito longe. Mas a gente vai debater e a gente vai tocar o dedo na ferida, né? Esses espetáculos que você se refere, ele faz parte de um projeto chamado Violências em Consequências, que ele foi criado dentro da universidade também no ano de 2015, que foi o ano que eu fiz apostilamento, né, de interpretação para direção teatral, e a gente tem que montar um espetáculo solo nesse ano, né, no 5º semestre da universidade ali. E são temas que para mim eram muito caros, sabe? A violência doméstica, ela esteve presente dentro da minha família, né? Ela esteve presente dentro do meu bairro, eu via isso muito perto e isso sempre foi uma coisa que para mim me chocava bastante. E quando tu pega esse tipo de questão e diz, não, eu preciso montar um trabalho que vá chegar na sociedade, então eu acho que eu queria tratar de uma coisa que estava realmente perto de mim e que me incomodava. E que me incomoda até hoje. Me incomoda até hoje, sabe? E a questão também do racismo, da diminuição da maioridade penal, né? Porque eu acho que tem essa questão que vinha muito em debate há um tempo atrás, né? Vamos diminuir a diminuição da maioridade penal e tal. E porque os adolescentes não têm mais limites e tal. E eu sempre penso, ok, a gente tem um problema, mas pra mim a gente ainda tem um problema na base, sabe? Porque pra mim o ser humano ele não nasce ruim, é a sociedade que torna ele o caco que ele é. E eu tô falando de todos nós nesse sentido. A gente vai criando traumas ao longo da vida, a gente vai criando bloqueios ao longo da vida. E tem gente que não tem a mesma estrutura familiar, amorosa, fraterna do que outras pessoas. E essas pessoas muitas vezes vão para um lugar que não é legal. E eu tive amigos, como eu te falei, né, da universidade, dessa distância entre a Lua, eu venho desse lugar periférico onde as pessoas... Eu vi amigos meus morrerem, eu vi os amigos meus forem sendo presos, entende? Tem gente ainda que tá preso hoje em dia, sabe? Tem amigos meus que, graças a Deus, eles se recuperaram, ficam bem e falaram, não, Gelton, eu não volto mais porque eu chego de confusão. Eu digo, mano, ainda bem, passa pros teus filhos exatamente o que tu quer que eles façam, que seja bem diferente do que tu fez, entende? Então, para mim, tratar dessas questões são muito, muito importantes porque a gente precisa falar disso, sabe? Poxa, e daí tem isso, assim, os espetáculos que eu tenho, né, que é do Violências em Consequências. Uma parte é sobre violência doméstica, né, que é essa mulher que ela é maltratada, abusada pelo marido o tempo todo, até que ela se cansa e ela mesma mata o marido. Então a gente tem, poxa, né, uma pessoa que mata o próprio companheiro, mas como é que chegou nisso? Então a gente tem que refletir sobre isso. E o outro que é sobre violência infantil, a gente tem essa questão do o menino menor infrator que comete um crime e comete um latrocínio. E está sendo perseguido pela polícia e é preso pela polícia, enfim. Mas como é que a gente chega nisso? Como é que foi a criação dessa criança?
Como é que foi a base dela? Quem eram os pais dessa criança? O que aconteceu com ela para ela poder chegar nesse sistema lá, ser abandonada na rua, de ninguém procurar, ninguém dar assistência, sendo jogada de um lado para o outro, sendo jogado de lugar em lugar, apanhando da polícia, sendo preso, soltando, fugindo, tendo que entrar para o mundo do crime por ser uma coisa... não é que seja fácil, longe disso, mas eu acho que é o que eles conseguem, o que é acessível a eles, é onde dão oportunidade, entende? Vai chegar na porta no mercado e vai dizer, me dá um emprego, vão te exigir um monte de coisa, é currículo, é papai, um monte de coisa, tu mora com quem, de onde é que tu vem? E quando nesse tipo de condição, tu vai chegar lá na biqueira, na boca de vou dizer, me arruma um emprego, os caras vão dizer prontamente, vem cá. Então tu acaba não tendo escolha muitas vezes, entende? E pra mim, tá muito nesse lugar, e assim... Muita gente diz, né? Porque tá defendendo o bandido, leva pra casa. Não tem nada a ver, gente. O que a gente tá falando é de uma estrutura social que a gente foi criada e que a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso. Entende? O que a gente quer para nossas crianças, né? E não é só as pessoas, não é só os moleques que cometem o crime. É quem sofre também. Então tá todo mundo tendo que trabalhar em cima disso. O problema não é meu. Sinto muito te dizer, mas o problema é teu. Nem que seja 0,00001%, mas é teu. E aí essas peças, elas pegam essa raiz, né? Se discute o que existe por trás disso. Exatamente. Pelo menos a gente tenta abordar essas questões, né? Não, e eu pensando aqui de tudo que tu estava falando, quantos personagens e quantas peças já foram feitas. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e depois eu vou te perguntar se existe... algum personagem especial, algo que te marcou mais, se é que dá para escolher. Mas isso tu me responde depois do intervalo. Perfeito. Vamos para um rápido comercial e voltamos já já. Olha que embalagem linda do lava-roupas em pó Optical Wash girando sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei! Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lava-roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó girando sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Mais conforto e mais espaço na unidade Laboratório Pasteur da Policlínica Wilson Aita. O espaço passou por grandes melhorias para oferecer ainda mais conforto a cada cliente. Agora, a unidade conta com uma recepção ampla e moderna, com novas salas de coleta em um ambiente aconchegante, agradável e pertinho de você. Venha conhecer a nova unidade Laboratório Pasteur da Policlínica Wilson Aita e veja de perto tudo o que fizemos para você. Laboratório Pasteur. Estar perto é o nosso melhor resultado. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. Termas Romanas, única água termal salgada com propriedades medicinais do Brasil. Venham conhecer a Fazendinha do Bosque. Fone 559-9969-0109. Hotel Recanto Business Center com hospedagens e seu grande centro de eventos. Fone 559-9969-2763.
Empório das Oliveiras com azeite especial. Recanto Maestro, o ouro líquido da gastronomia. Fone 55992083154. Aproveite esse verão para conhecer as grandes e especiais novidades do Recanto Maestro. Para você e toda a família. Destaques do dia no jornalismo do Grupo Diário. Informações atualizadas em tempo real. Entrevistados ao vivo, interatividade e muito conteúdo. Os assuntos mais importantes para o desenvolvimento de Santa Maria e região. De segunda a sexta, às 15 horas, você acompanha o CDN Entrevista. Apresentação de Pedro Pavan. CDN Entrevista, jornalismo de relevância na pauta. DNA. Camila Cunha. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui conversando. Estamos falando de arte com o artista Gelton Quadros. E antes do intervalo eu perguntei para ele estava nos contando sobre as peças, todo esse debate social, né, de discutir a raiz do problema dentro dessa arte. E eu perguntei para ele se era possível escolher um personagem, não sei se favorito, especial, alguma coisa que te tocou de uma maneira diferente durante tantos espetáculos e personagens. Sim, olha, eu acho que na verdade esses personagens dos espetáculos solos que eu estava me referindo agora há pouco, sobre violência doméstica, sobre violência infantil, são os que eu mais tenho carinho, assim, mas é porque também tem isso, assim, fui eu que concebei a história, eu que criei eles, eu que dirigi, então tem esse carinho muito grande, mas eu acho que no geral, assim, como eu amo muito o que eu faço, assim, se tivesse que passar 7 dias por semana montando espetáculo, seria bem possível de fazer isso, sabe? Mas tem um personagem muito especial pra mim, que foi o primeiro personagem que eu fiz no teatro, que foi o personagem João Paz, do espetáculo chamado Incidente Antares, que é uma adaptação do Incidente Antares, do Érico Veríssimo. E o João Paz, ele é um dos mortos, né? Desses mortos que estão lá insepultos, que ele é morto justamente espancado pela polícia, porque ele era sindicalista, enfim, né? Fazia umas greves e tal. E daí a polícia pegou ele e assassinou ele e colocou no laudo que ele tinha morrido de embolia pulmonar. Aí daí ele volta depois com os mortos para se despedir da esposa, enfim. E pra mim esse personagem é muito especial, porque além de ser o primeiro, né, foi aquele personagem que meu Deus, eu aprendi muito com ele em termos justamente de responsabilidade e de objetivos, assim, sabe? De ideais na sua vida, porque quando você morre assumindo uma coisa que você não fez, quer dizer, assumindo uma responsabilidade e lutando pelo que você acredita, sabe? Eu acho que bate muito perto do que eu espero pra mim e pra minha arte, sabe? E pra minha vida, assim, sabe? Sim. De acreditar mesmo e continuar lutando pelo aquilo até o Eu tenho o fato de ser o primeiro e a história toda, né? Exatamente. Gelton, aqui a gente tem tu como especialista em montagem de teatro, interpretação, mas a gente tem uns especialistas em Gelton. E aí, a gente vai escutar agora, Cabala, por favor, os 2 primeiros áudios e aí tu nos conta de quem são essas vozes. Vamos lá. Vamos lá. O que falar do senhor Gelton Quadros? Vamos lá, que são muitas e não poucas coisas, mas as mais importantes com certeza são um grande amigo, para além de um grande amigo, um irmão da vida, um grande profissional, um espelho como profissional, né? Um ator que já era referência para mim mesmo antes de eu conhecê-lo. Um cara que mesmo morando longe, eu posso contar a qualquer momento. Ficamos às vezes meses sem nos falar e quando falamos é como se tivéssemos nos falado ontem. E eu só tenho coisas boas para desejar, né, para esse cara, Gelton Quadros, que para mim é muito importante. É um cara que está comigo há muitos anos e eu gosto muito de saber que eu tenho um amigo, um irmão, um espelho enquanto profissional, tudo de melhor, né?
nessa vida. Eu gosto muito de saber que a gente tá junto e espero que ele colha muita coisa boa, porque é um cara que planta muita coisa boa. Então, com certeza, ele merece muita coisa boa na vida. Bom, o que falar do Gelton, né? Esse ser, essa pessoa tão agregadora, tão cativante, tão brilhante, tão inventiva, que eu tenho o prazer de conviver já há alguns anos e que nos abrilhanta, né? Com todo o seu carisma, todo o seu gigantismo artístico também, que tudo foi muito forjado desde os seus pés de barro nas ruas de Cruz Alta. Já se inventou, já se descobriu um grande artista e, durante sua trajetória de estudos, potencializou ainda mais todo esse ser gigante que é o Gelton. Ele consegue, em diversas dimensões da arte, fazer pensar, fazer rir, fazer refletir, nos emocionar, nos revoltar. Então, ele é um cara que consegue abarcar diversas dimensões da nossa existência. E tá ao lado de uma pessoa assim nos forja também como um ser humano melhor, porque é um prazer estar ao lado dele em todos esses momentos de brilhantismo e também das dificuldades que também ele tira no samba. De quem foram essas vozes? Que coisa fofa. Eu sou suspeito também, são meus melhores amigos, né, cara? Mas assim, eu acho que isso esse último áudio é do Rodson, né? Que é um amigo meu que a gente se vê, assim, muito mais seguido do que o primeiro áudio, que é o Rosan Borges, né? Que tá morando no Rio de Janeiro. E a gente consegue se falar esporadicamente, assim, mas quando a gente começa a falar, a gente se fala, passa o dia inteiro conversando, né? É incrível. Mas é isso sim, né, cara? Ele falou que é legal estar em volta, mas é porque eu sempre procuro me cercar de pessoas boas, de pessoas legais, de pessoas que eu acho que são referências pra minha vida, né? Até isso foi um certo problema há uns anos atrás, né? Quando tinha a tal da polarização política, que tu acaba por deixar umas pessoas de lado. Só que muitas vezes tu pensa, não, tu precisa dessas pessoas, mas quando tu te cerca de pessoas que realmente você gosta, é melhor ainda, né? O primeiro áudio, o Rosan Borges, um cara assim incrível que a gente se conheceu na universidade, é um cara de Alegrete e hoje em dia ele tá morando no Rio de Janeiro. E o Rosan é muito legal porque ele tinha a ideia, ele sempre é um cara inquieto também, é um cara muito inquieto, ele canta, ele dança, ele sapateia, ele dá aula, ele atua, ele faz e acontece. E ele tinha um projeto ele ainda tem uma pesquisa de fazer musicais e tal. E ele me chamou para fazer um musical, né? Ele disse, não, vamos fazer, vamos escrever. Tu me ajuda? Eu disse, cara, vamos, te ajudo, sim, com certeza. E o ano passado a gente teve a alegria de estrear o nosso primeiro espetáculo no Rio de Janeiro. Né, no Teatro João Caetano. A gente teve 3 dias de apresentações, foi lindo, assim, com um elenco todo preto, todo de pessoas pretas, uma produção com a maioria das pessoas pretas e um projeto lindo, incrível, assim, que agora a gente também, né, conseguiu. Vamos ter outras apresentações ainda pelo Sesc durante o ano, agora no estado do Rio de Janeiro. E é muito legal porque a gente tem esse carinho de se entender e de ter os mesmos discursos também, né? O que a gente quer fazer com a nossa arte? O que a gente quer levar de referência para as pessoas, né? Como é que a gente quer fazer com que as pessoas pensem na sociedade, né? E o segundo áudio do Rodson Casanova, também um grande amigo meu que agora entrou para o mestrado em Geografia aqui no UFSM, um cara que tem 2 graduações, né? Então é um cara super inteligente que eu amo ter por perto, porque ele também me abre a cabeça. É legal tu também... E ele não é do mundo artístico necessariamente, sim, né? Então tu tem isso também, essa referência de pessoas que não são necessariamente da tua área, mas são pessoas que são teus pares, né? E ouvir isso dos meus amigos só reforça uma certeza que eu tenho de estar no caminho certo, de estar fazendo um trabalho que eu realmente gosto e que as pessoas acabam se identificando e de, né,
ter esse carisma, pelo menos, com as pessoas, que pra mim é muito importante ter esse convívio, né? E não são só eles, tá? A gente tem mais áudios aqui, agora a gente já começa a correr contra o tempo. Cavalo, por favor, os 3 próximos áudios, pra gente ver de quem são essas vozes. Olá, tudo bem? Bom, eu tô muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho sobre o Gelton. E o que ele significa pra mim, né? Ele é meu primo, mas ele é meu irmão de coração. A gente cresceu junto, nós tivemos uma infância em alguns pontos difícil, mas foi muito feliz. E eu tenho certeza que em todas as minhas melhores lembranças da infância, ele estava presente. Eu fico muito feliz de ter feito parte dessa trajetória e fazer até hoje, né? Porque a gente tem um laço muito forte. Não é segredo, primo, o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro, do orgulho que eu sinto de toda a tua caminhada, das tuas lutas. A gente sabe que não foi fácil, né? Chegar até aqui, de todas as batalhas, né? Para se formar. Mas agora tu tá aí, um baita profissional. E eu tenho muito orgulho da pessoa que tu te tornou. E eu sei que tu tem muito, muito mais para alcançar. Tu tem muita coisa boa ainda para mostrar pra gente, né? E é isso, eu só tenho a te agradecer por ter feito parte da minha história, por tudo que a gente viveu e vive até hoje. E eu sou muito feliz por fazer parte da tua vida. Te amo, viu? Sou tua fã. Olá, tudo bem? Bom, eu tô muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho sobre o Gelton. E o que ele significa pra mim, né? Ele é meu primo, mas ele é meu irmão de coração. A gente cresceu junto, nós tivemos uma infância em alguns pontos difícil, mas foi muito feliz. E eu tenho certeza que em todas as minhas melhores lembranças da infância, ele estava presente. Eu fico muito feliz de ter feito parte dessa trajetória e fazer até hoje, né? Porque a gente tem um laço muito forte. Não é segredo, primo, o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro, do orgulho que eu sinto de toda a tua caminhada, das tuas lutas. A gente sabe que não foi fácil, né? Chegar até aqui, de todas as batalhas, né? Para se formar. Mas agora tu tá aí, um baita profissional. E eu tenho muito orgulho da pessoa que tu te tornou. E eu sei que tu tem muito, muito mais para alcançar. Tu tem muita coisa boa ainda para mostrar pra gente, né? E é isso, eu só tenho a te agradecer por ter feito parte da minha história, por tudo que a gente viveu e vive até hoje. E eu sou muito feliz por fazer parte da tua vida. Te amo, viu? Sou tua fã. Gelton Quadros. O Gelton, eu lembro assim do primeiro dia que eu vi ele na minha vida, fazendo vestibular para artes cênicas lá no Colégio João Belém. Chega atrasado na porta, ele com o cabelo lambido, jaqueta do quartel, óculos Ray-Ban. Sempre conta essa história. Na hora, olhei e pensei, que cara nada a ver, né? Na hora. A antipatia foi na hora. Mas, né, acaso do destino, a gente foi, né, ali fui substituir um ator de uma peça dele, numa encenação, acho que no primeiro semestre da faculdade. No último dia o ator não podia, ele me chamou assim desesperado, deu, vou dar uma mão, né, pro Gelton. Aí fui lá e foi indo, né, tamo aí até hoje, dividindo roteiros, peças, vídeos, produção, ideias malucas. E é isso, né? O Gelton significa pra mim o meu irmão de arte, que tá ali sempre na batalha, puxando todo mundo junto também, pilhando todo mundo. Mesmo que ele chegue atrasado, ele é o primeiro a dizer, vamos fazer. Esse é o Gelton, o Gelson.
de quem foram essas vozes? Então, a primeira foi da minha prima. Nossa, que lindo, gente. Gente, como é que vocês acharam essas pessoas, Jesus? E a minha prima, a Dayana Almeida, né? Dayana Quase Almeida, a Dadai, que a gente chama muito carinhosamente, ela foi minha melhor amiga durante muitos anos, assim. Ainda é uma das pessoas, das minhas melhores amigas, mas a gente não convive muito mais junto, assim, tanto tempo, né? Eu moro em Porto Alegre, eu vim morar aqui, mas a gente sempre se fala. E agora, inclusive, final de semana, nós estávamos no Carnaval de Cruz Alta juntos, muito felizes, muito faceiros. E assim, ela é uma pessoa incrível que me ensinou muita coisa também, principalmente sobre persistência, sabe? Sobre correr atrás do que você quer, assim. A minha prima, ela, por mais que às vezes ela tenha umas puxadas de freio de mão também, né? Ela me ensinou muito, assim, não... Tu quer, tu vai ter que vai ser independente, sabe? Isso é muito legal. E o Fabrício Leão é um cara que entrou comigo na faculdade, se formou comigo, até hoje a gente trabalha junto. Como ele falou, essa história ele conta pra todo mundo e eu sempre dou risada, assim, porque é... Antipatia à primeira vista. À primeira vista, assim, eu também olhava assim e dizia, que gente chata. Até hoje a gente não consegue passar uma semana sem se falar. Que legal. A gente sempre se fala. Mas agora a gente vai pros últimos áudios, que eu acho que são bem especiais. Ula. Oi, gente. Oi, Preto. Hoje estou passando aqui para dizer o quanto eu sou grata por você ter entrado na minha vida. Grata pelo tanto que você me auxiliou e me fez mudar através da tua arte também. É realmente maravilhoso ver alguém tão apaixonado pela arte, que tem um talento tão incrível de expressar suas emoções e sensações. Eu admiro muito a forma com que você se dedica ao teu trabalho, tanto no teatro quanto no cinema e também nas salas de aula, né? É realmente inspirador ver alguém tão comprometido com aquilo que faz e tão talentoso. Então, é uma pessoa muito especial e que merece todo o reconhecimento e admiração por tudo que tu já conquistou e por tudo que tu ainda vai conquistar. Acredito sim que você é um exemplo para muitas pessoas, inclusive para os teus alunos, aqueles que sonham ou não em seguir uma carreira artística. Por isso, eu gostaria de deixar aqui registrado meu amor e minha admiração por você. Desejo que você continue brilhando e lutando. E nunca, jamais desista dos teus sonhos. Desejo que tu sempre encontre inspiração e motivação para continuar criando e transformando através da tua arte. Te amo muito, muito, muito. E sem dúvida, se a Okoye e a Nola pudessem falar, elas falariam que você é um pai de pet incrível. Beijo! Oi, meu filho, tudo bom? Bem, hoje eu vou falar de um grande homem. Esse homem lindo, maravilhoso que se tornou. Que é meu filho, Gelton Quadros da Rosa. Que a luta dele foi grande. Não foi fácil, né, meu filho? Você chegou. Mas você chegou, meu filho. E vai chegar muito mais ainda, tá? A mãe tem muito orgulho de ti. A mãe te ama, te ama, te ama. Cada oração que eu faço, você vai estar na minha oração. Você vai estar nos meus pedidos para Deus te iluminar, proteger você e a tua família. Para que você conquista muitos e muitos e muitos e muitas estrelas ainda no teu caminho, tá, meu filho? Te amo e eu tenho muito orgulho de ti. Continua esse filho maravilhoso que você é para mim. Um esposo maravilhoso que você é para tua esposa. Um irmão, um primo, um amigo, tá? Nós, da família Marques, te amamos muito, tá? Beijo. Acho que eu tava certa, que eram recados bem especiais. Quinta-feira de tarde, vocês fazendo uma coisa dessas comigo, Jesus, gente, tá louco. Coisa linda, coisa linda. Tivemos o recado da minha mãe, por último, minha mãezinha, linda, 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 como eu amo. E da minha companheira, Grace Moratti, que é uma preta incrível, assim, que todos os dias me apoia, me dá força, a gente batalha junto. Nola e Okoye são as nossas cachorras, né? A nossa pequena alcateia. E a gente tem um pequeno núcleo de família que a gente chama aqui em Santa Maria, né? Que as nossas duas famílias são de Cruz Alta, a Grace também é natural de Cruz Alta.
E que a gente tem uma batalha muito, muito longa já. A gente tem um relacionamento já fazem mais de 15 anos, então tudo que a gente construiu junto, né, teve essa garra e essa força de não desistir, um sempre levantando o outro. Então, assim, meu Deus, te amo, mulher, muito obrigado por existir na minha vida. E a minha mãe, então, nem se fala, né? Janaína Quadros, uma rainha, muito obrigado, beijo, beijo. E sem palavras para falar do quanto eu agradeço a minha família por tudo que eles fizeram por mim até hoje. Gelton, agora nos últimos finais, eu vou te perguntar como que tu gosta. Eu vi tu falando sobre as tuas lutas, sobre a tua arte, né? Achei tudo muito tocante, bonito. E eu queria te perguntar como que tu te imagina e como tu gostaria de estar se vendo daqui 10 anos. Eu sou uma pessoa um pouco ambiciosa, assim, sabe? E eu tô num projeto que eu preciso dar um tempo de Santa Maria, mas porque eu preciso participar de coisas maiores. E eu sempre falo isso para as pessoas, e agora estamos na rádio, e talvez isso até me impulsiona a correr um pouco mais atrás, porque vai ficar até um pouco feio para mim. Daqui a 10 anos vão dizer, e aí, Gelton? E aí, vamos lá? O meu grande objetivo, assim, é trabalhar em grandes estúdios de produção audiovisual, sabe? E eu quero isso ainda pra mim, eu ainda vou batalhar por isso. Pode demorar o tempo que for, mas eu ainda vou chegar nesse lugar que eu quero, sabe? Daqui a 10 anos, sim, eu me vejo ainda continuar sendo um profissional íntegro e responsável com a minha arte, mas eu quero participar de produções que sejam muito maiores do que essas que a gente tem em Santa Maria agora, entende? E se tu pudesse dar algum recado para os artistas aqui de Santa Maria, né? Contextualizando Santa Maria, que estão começando agora. O que tu diria para eles? O que tu gostaria, talvez, de ter ouvido anos e anos atrás? Fé, vai dar certo. Vai dar certo. Força, vai dar certo, sabe? Eu acho que muitas vezes as pessoas dizem... E eu falo isso para meus alunos, que às vezes os meus alunos eles dizem: eu queria fazer teatro, professor, mas os meus pais não deixam porque eles acham que não dá dinheiro. Eu disse, então, num primeiro momento, não dá dinheiro. Mas te traz coisas que eu tenho certeza que nenhuma outra profissão vai te trazer, sabe? E principalmente essa questão de você saber correr atrás do que você quer, entende? Então, assim, pra quem tá começando, tenha fé, tenha força que vai dar tudo certo. É só trabalhar. É um trabalho digno e sincero como qualquer outro. E é um trabalho que você tem que se esforçar para fazer como qualquer outro, não adianta. Mas vai dar certo, é só querer que vai dar certo, funciona. Então tá, agora eu vou te fazer umas perguntas pra gente encerrar o programa e tu me responde com a primeira frase ou palavra que te vier em mente. Olhando para trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória? Da minha persistência, eu acho, com certeza. Existe algum arrependimento? Sim, eu acho que eu não dei ouvidos a algumas pessoas que eu deveria ter dado ouvido. E uma saudade? Da minha vozinha, que eu ainda tenho muito carinho por ela, que eu fui criado por ela até os 9 anos de idade. Eu perdi ela nós perdemos ela quando eu tinha aproximadamente 10, 11 anos de idade. Mas como tem essa ligação muito forte da minha família, dos meus ancestrais, é uma pessoa assim que até hoje eu sinto muita falta, muita saudade. E o que te dá paz? Me dá paz? Ficar com meus amigos. E o que tira essa paz? Pessoas mal educadas. Pessoas mal educadas me tiram a paz e a paciência. E tu conseguiria escolher um lugar em Santa Maria? lugar? Já como um santamariense de coração? A Universidade Federal de Santa Maria, com certeza. Achei que tu ia dizer com isso certeza. Assim, Cal e Céu 2, pra mim, é o meu cantinho em Santa Maria, são esses lugares, não adianta. E te definir em uma palavra? Não sei se eu conseguiria em uma palavra. Eu acho que força. Força, talvez.
É uma ótima palavra. Uma boa definição também. Gelton, muito obrigada. Foi um prazer enorme contar um pouquinho da tua trajetória. Isso que a gente eu tinha vários outros assuntos pra gente entrar, né? Que tem a parte do professor, do educador. A gente poderia falar do novo ensino médio, até que tu me contou que seria uma pauta interessante. Mas o programa vai chegando ao fim. Quero te agradecer imensamente. A desejar para todos os nossos ouvintes um ótimo final de tarde. E até amanhã, Gelton. Deixa tu dar um tchau rapidinho. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado a todos. Beijo, Santa Maria. Frequentem os eventos artísticos, culturais, por favor, vão lá, prestigiem, porque é pra vocês que a gente faz esse tipo de coisa. É isso aí, o DNA de hoje vai ficando por aqui. Até amanhã.